dar zoom, tá? O pessoal que não estiver enxergando muito bem, dá para dar zoom aí pelo telefone. É só clicar na tela que dá zoom. Não precisa nem clicar, mesmo como vocês fazem com a mãozinha, né? Faz tipo abrindo assim, dá um zoom. Nem sabia, cara, sei mesmo, não sabia. O aluno meu hoje, acho que foi do nono, que falou, professor, dá para dar zoom. Aí eu tentei que eu falei, caramba, dá assim, nem sabia. Então, pessoal, aí, caso não estejam com o livro, só dá um zoom aí para conseguir ver e acompanhar passo a passo. E o pessoal que tiver... Qual é a página mesmo? Vou falar, página 179. Tá? Página 179. O pessoal que tiver com o livro aí, só colocar na página, vindo acompanhando. Como eu falei com vocês, né? Estamos fazendo revisão. Não vou falar as partes mais importantes, né? Revisar a parte mais importante, passo a passo, devagarzinho, para o pessoal que ainda tem alguma dúvida, tirar essas dúvidas, tá? Mas caso a aula completa ainda está no YouTube, tá? Lá no canal lá que eu criei lá para usar como sala de aula aí para vocês, né? Para um monte de turma. Vocês colocar lá quadriláteros, né? Procura lá no canal lá quadriláteros. Vai ter a videoaula que eu preparei de quadriláteros. Então vocês assistem lá, qualquer dúvida assiste novamente. E qualquer coisa é só mandar mensagem, tá? No WhatsApp, no portal lá que eu estarei respondendo vocês da melhor forma. Ok? Então vamos lá, vamos iniciando aqui no quadrilátero, né? Iniciando uma conversa. Você já conhece os 5 tipos de quadriláteros notáveis: quadrado, retângulo, paralelo, paralelograma, trapézio e losango. Então, um quadrilátero, ele é também um polígono, né? A gente teve estudo de polígono, né? Falamos sobre os polígonos, teve a revisão na sexta-feira passada, fizemos uma revisão também sobre os estudos de polígono, sobre seus lados, sobre suas vértices, sobre suas ângulo interno, um ângulo externo, e sabemos também que um quadrilátero, né, é um polígono, né, de 4 lados. Né? Também conhecemos alguns quadriláteros, que são o quadrado, o retângulo, o paralelograma, o trapézio e o losango. Tá? E sabemos que todos eles possuem pelo menos 2 lados paralelos. Né? Seus lados têm 2 lados, apenas 2 lados com paralelo. E logo iniciando aí, né, pelo livro, eles colocam um exercício, né, falando sobre quadrado e retângulo, né? Escreva as características que você utiliza para identificar cada um dos quadriláteros notáveis. Temos o quadrado, ele colocou quadrado e retângulo, paralelograma e o trapézio, né? Isso é um exercício para vocês fazerem. Caso vocês não fizeram o exercício, procurem fazer o exercício, tá? E logo tem os exercícios aí. Aí é na página 181, tá? Vou pular para a página 181, onde está a maior explicação de quadriláteros, tá? Que a gente vai falar de hoje. Logo no início da página é o exercício que a gente relembra um pouco sobre polígonos, tá? O conteúdo de polígonos. E na página 181, a gente vai iniciar falando sobre os quadriláteros. Então, eu vou começar a abordar sobre esse assunto aí. Tá? Então, o que seria quadrilátero? Quadrilátero é um polígono, né, como eu acabei de falar com vocês, de 4 lados, né, onde eu posso ter os quadriláteros de A, B, C, D. Esses A, B, C, D são os seus pontos, né, suas vértices, né, ok? Então, A, B, C e D são suas vértices, né? Ele representa um polígono aqui, ó, ao lado, onde eu estou, se vocês conseguirem ver o mouse aí, eu estou passando o mouse aí, tá? Na página 181, tem um polígono, né, que ele desenhou logo em cima aí, logo na parte de cima, que tá com um xizinho, né, vermelho aí. Então, os pontos A, B e C e D são suas vértices, né? A gente já aprendeu a identificar o que é uma vértice, o que é um lado, então não preciso falar que são um lado de um polígono, né? Sabemos identificar um ângulo interno, falamos na aula passada, relembramos na aula passada, e falamos também sobre ângulos externos. Agora vamos falar lados opostos. O que seria o lado oposto? Eu tenho o lado AB, o lado CD, tá? Lado AB, o lado CD, o lado AB é esse lado aqui, ó. Lado AB, o lado CD, o lado AD e o lado BC. São os ângulos que estão de frente, né? Um com o outro, né? Então são os ângulos opostos, tá ok? E também, isso são lados opostos, lados opostos. E o que seria o ângulo oposto? O ângulo oposto seria o ângulo A com o ângulo C, né? Ó, a própria reta vermelha
eles colocam aqui os ângulos opostos interligados entre eles, tá? Então, tem o ângulo oposto AC, né? O ângulo A com o ângulo C e o ângulo B com o ângulo D. Esses daqui são os ângulos opostos. E o que seria uma diagonal, pessoal? Quem pode me dizer o que seria uma diagonal? Alguém pode me falar o que seria uma diagonal? A gente falou isso também em círculos e circunferência, tá? E o que seria uma diagonal? O que você me diria que seria uma diagonal? Quem pode me dizer? Hein? Alguém? Terra? Ninguém, né? Então tá ok. Oi? Kaique, pode falar, Kaique. Pelo jeito, acho que ninguém. Professor. Outra. O Caio Fala. botou no chat. Sim, que leva uma ponta a outra. Também, Caio também é. Mais ou menos isso aí. Então, mas eu posso dizer o que seria uma diagonal. Então, uma diagonal de um polígono, vou dizer logo em polígonos, tá? De qualquer figura, tá? Qualquer figura geométrica, mas estão falando em trapézio, né? Mas uma diagonal seria uma reta, tá? Consideraria o quê? Uma diagonal é uma reta que corta essa... Tá me ouvindo? Essa figura. Tô ouvindo, Kaique. Tá ouvindo? É que tinha caído. Então, a diagonal seria uma reta, tá? Que corta o trapézio ao meio, tá? Ou um polígono, dependendo do polígono. Não temos a diagonal de um círculo. Essa diagonal é o quê? É a soma de dois raios, não é? Então, essa diagonal, ela corta esse círculo ao meio. É uma reta que corta ao meio, tá? Então, uma reta que corta uma figura ao meio, tá? Ela é considerada como diagonal. Você pode chamar ela de diagonal, tá? Dessa figura. Onde eu tenho a diagonal de A até C, né? Está cortando aqui ao meio, ó. Cortando a figura ao meio. E de B até D, tá? Temos ali duas diagonais representadas. E vamos lá, continuando falando sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Então, o que seria a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero? Falamos também entre polígonos e já sabemos, né, que a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero, tá escrito ali, né, 360, tá ok? Então, qualquer quadrilátero, né, um quadrilátero, a soma dos seus ângulos, tá? Dos seus ângulos significa o quê? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, somando esses quatro ângulos, ele tem que dar 360, tá ok? Então, a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero será 360. Isso é fundamental, pessoal. Vocês têm que gravar, isso aqui é fundamental. Por que é fundamental? Que às vezes ele pode te dar uma questão, tá? Que para você descobrir o valor de x, ele te dá um valor de um ângulo, te dá outro valor do outro ângulo, te dá outro valor de outro ângulo e te dá x. Então, basta você vai cair numa equação de primeiro grau, tá? Basta fazer o quê? Somar todos os lados e igualar a 360. Tá? Fazendo uma equação de primeiro grau, vocês vão encontrar o valor desse ângulo desconhecido, tá? Isso aí tem logo o exercício na página 180, tá? Na página que a gente passou, para o número 3, tá? Que ele te dá lá os valores de alguns ângulos e te dá os valores de x. Que pede para você identificar os valores de x. Tá ok? Então é bem simples, tá? É só vocês irem aí passo a passo, tá? Então vamos lá. Pode perguntar. Todos medem 360? Isso. Todo trapézio, né? Trapézio, um quadrilátero, né? O que seria um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, todo polígono de 4 lados, que tenha 4 lados, ele tem 360 de ângulo interno. A soma dos ângulos internos dele vai dar 360. Ok? Então, vamos lá. Os paralelogramas que recebem nomes especiais são quadrado, o quadrado, né, que tem 4 lados congruentes e os 4 lados dos ângulos retos, né? Então, conhecemos um quadrado, né? Tem aqui a figura do quadrado. Eu sei que seus lados, né, são iguais, né? Todos os lados são iguais. E o ângulo, né? Todos os ângulos desse quadrado vale o quê? 90. Então, 90 mais 90 mais 90 mais 90 vai dar 360. Então, a gente pode ver, tá? Também temos o retângulo, tá? O retângulo aqui é a figurinha do retângulo, que tem 4 ângulos retos, né?
Temos 4 ângulos retos, mesma coisa que o quadrado, né? O quadrado e o retângulo, seus 4 ângulos são retos. Então, a soma dos ângulos desses 4 lados aqui desse retângulo também 360. E também temos o losango, né? Que tem 4 lados congruentes, tá? Seus lados congruentes. Que seria lados congruentes, que eu acabei de falar lá. Lados congruentes. São aqueles lados que estão o quê? Estão um de frente para o outro, tá? Pode ver assim, tipo, eles estão paralelos, entendeu? Eles estão quase paralelos entre eles, tá? Então, são os seus lados congruentes, tá? E a medida dos seus ângulos, elas não são iguais, tá? Elas vão se alternando, tá? De acordo que esse losango vai se formando, ok? Então, na página 182, agora eu estou indo para a página 182, vamos falar sobre as propriedades dos paralelogramas, tá? Paralelograma, ele é também considerado um quadrilátero, tá ok? Ele é um quadrilátero também, um paralelograma, tá? Então, em todos os paralelogramas, pode observar as seguintes propriedades. Também temos seus lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, ângulos consecutivos, ângulos suplementares, tá? O que ele quer dizer ângulos consecutivos, né? Ângulos consecutivos quer dizer que a soma dos seus dois ângulos, né, vai dar 180, tá? Então, ângulos consecutivos, eu tenho o ângulo A mais o ângulo B, tá? Aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo B. Somando esses dois ângulos, o ângulo consecutivo, eles vão estar na mesma reta, tá? Então, somando o ângulo A com o ângulo B, tem que dar 180. E somando o ângulo D com o ângulo C, vai dar também 180, tá? Eu tenho ângulos tenho ângulos consecutivos e ângulos suplementares, ok? Trapézio é um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, como eu disse para vocês, também é um quadrilátero, né? E os lados paralelos são chamados de base e a distância entre as suas bases são chamados de altura. Agora vamos falar sobre um trapézio. O que seria um trapézio? Trapézio é essa figura aqui, onde eu tenho uma base menor, né, que é essa parte aqui de cima, tenho base maior, que é essa parte toda aqui de baixo, que vai de C até D. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí a figura aí pelo slide ou pelo livro? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Sim. Tá ok, então vou continuar. Sim. Então eu tenho uma base maior, que vai de A até B, e também tem uma base menor, que vai de C até D, tá? Tem essas bases aqui, de A até B, de C até D, tá? E tem uma altura. Eu tenho uma altura também desse trapézio, ok? Tem uma base maior, base menor, e também tem a sua altura. E também temos tipos de trapézio. Quais são os tipos de trapézio que temos? Tem aí, ó. Temos o isósceles, né? Que possui os lados não paralelos congruentes. Então, ó, temos aqui, ó, isósceles. Temos o retângulo, que possui dois ângulos retos. Ó, o retângulo aqui, ó, dois ângulos retos, tá? Pessoal, relembrando, a soma desses ângulos, tá? Dá 360, ok? Somando esses ângulos dá 360. Então, temos o retângulo, que possui dois ângulos retos. Ó, pode ver, ó, os dois ângulos retos. O que significa? Qual é o valor de um ângulo reto? Quem pode me dizer? Qual é o valor de um ângulo reto? Hein? Alguém? Que isso, pessoal? 60? Oi? 360? Não, a soma é de um ângulo reto. Qual é o valor de um ângulo reto? Pessoal, a gente estudou ângulos, falamos sobre ângulos. Um ângulo reto, ele vale quanto? Um ângulo reto vale 90 graus. Não é? Ângulo reto, 90 graus. Então, tem dois ângulos retos aqui, ó. Tem dois ângulos retos, então tem dois de 90. Então, aqui, ó. Somando esse mais esse dá 180. Mas um ângulo reto, ele tem 90 graus. Não esqueçam disso, tá? E também tem um ângulo escaleno, que os lados não paralelos, não congruentes, tá ok? Temos esses tipos de ângulos e vamos falar sobre a propriedade falando sobre esses tipos de trapézio, né? E agora vamos falar sobre as propriedades de um trapézio, dos trapézios, né? Em todo trapézio isósceles, né? Vamos falar sobre uma propriedade de um trapézio isósceles, tá ok? Então, um trapézio isósceles, vou mudar aqui, tá na página 183. Pessoal aí que tiver com o livro aí
Muda a página aí para 183. Eu acho que deve estar na mesma página. Então lá, vamos lá. No trapézio isósceles, temos aqui, ó. Temos o trapézio, o ponto A, tá? Ponto B, ponto C e o ponto D, ok? Temos A, B, C e D. Temos esses pontos aqui, tá? E temos seus ângulos internos. Então, em um trapézio isósceles, os ângulos do maior, tá? Os ângulos do menor, perdão, os ângulos da base menor vai ser iguais. Então, ó, os ângulos A vai ser igual ao ângulo B e o ângulo C vai ser igual ao ângulo C, tá ok? Esses dois ângulos aqui, ó, eles têm dois ângulos iguais. Então, esse ângulo vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Isso num trapézio isósceles, tá ok? Todas as vezes que uma questão, você lê uma questão e a questão te afirmar que esse trapézio é isósceles, tá? Ele é isósceles, então você vai considerar que o ângulo da base menor vai ser igual e o ângulo da base menor, as duas pontas, vai ser igual, ok? E também temos o segmento da reta, que vamos falar sobre a base média de um trapézio, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a base média de um trapézio. Que entender o que seria a base média de um trapézio. Eu pegasse uma reta, daqui, ó, o segmento de uma reta MN, que liga os pontos, né? Que eu tenho entre os dois pontos, o ponto médio entre AC no ponto médio BD, tá? É chamado de base média de um trapézio. Então, eu vou traçar uma reta entre os pontos AC e BD, tá? Essa vai ser a reta que vai pegar logo no meio entre esses pontos. Então, essa reta que eu traço nesse trapézio, ela vai ser chamada de base média, tá? E em todos os trapézios, a base média é igual à medida aritmética das medidas da base maior e menor de um trapézio. Então, eu tenho uma fórmula para me calcular essa base média. E qual seria essa fórmula para me calcular? A fórmula seria MN, essa MN, tá? Esse MN significa o quê? Base média, tá? Ou a reta MN, tá? Ou você pode chamar de base média. Então, base média será igual ao quê? Base menor. Quem seria a base menor? Base menor seria AB, tá? Base menor mais base maior. Quem seria a base maior? CD. Então, base menor mais base menor, base maior, dividido por 2, eu vou obter a base média. Alguém não entendeu como usar a fórmula? Todos entenderam? Eu entendi perfeitamente. Entendi também. Todos entenderam? Também Mais ou menos. Aí eu vi mais ou menos. Então, deixa eu colocar aqui no... Abre o PowerPoint. Vou apresentar ela aqui no PowerPoint e vai ficar melhor. Eu vou inventar uma aqui para você conseguir entender melhor, tá? Não sei porque quando eu ligo a parte para gravar, o computador começa... Porque tá gravando... Tem duas gravações. O computador não dá um meio bugs. Ele divide por 2, professor? Oi? Ele divide por 2. Estou dividindo umas 3 telas aqui. Tá fazendo 3 divisões de tela. Não, a fórmula, ele divide por 2. Ah, tá, perdão. Isso, você vai dividir por 2. Isso aí, você vai pegar a base maior mais a base menor e vai dividir por 2, vai somar. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho um trapézio. Não está 100%, mas é um trapézio, tá? Aqui, é um trapézio. E eu tenho a minha base média, né? Base média seria essa daqui, ó, que traça aqui no meio. No meio desse trapézio. Que eu vou te chamar uns pontos M e o outro ponto N. Ponto M e o ponto N. Então, a base maior, ó, eu tenho os pontos A, ó, ponto A e o ponto B. E aqui eu tenho o ponto C e o ponto D. Então, vamos supor que a base maior, ó, a base menor é essa daqui de cima, de A até B, e a base maior é a de baixo, que é o de ponto de C até D. Vamos dizer que a base menor é 4, tá? Estou supondo, tá? Estou dizendo só. E a base maior é 8. Tá? A base menor é 4 e a base maior é 8. Ele quer saber qual seria a base média, que eu ia chamar o quê? De X. Então, como eu vou calcular essa base média? Que eu vou chamando de X ela. Como eu vou calcular essa base média? Eu vou pegar a base menor, perdão, a base menor, que seria 4,
mais 8, que é a base maior, 4 mais a base maior, e dividir por 2. Certo? Vai pegar 8 mais... Então, eu vou fazer 4 mais 8. Quanto que seria 4 mais 8? 4 mais 8, 12. E vou fazer 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, eu vou obter o quê? 6. Então, qual seria a base média? 6. Pronto, somente. Então, para calcular a base média, só basta fazer isso. Pessoal, compreendeu aí? Sim. Todo mundo compreendeu? Sim. Sim. É só somar e Então, dividir. Isso aí. Base menor com a base maior e soma e depois divide. Aí você vai achar a sua base média. Sempre Ok? vai dividir por 2, né? Isso, vai dividir por 2. Essa é a fórmula. Base maior mais a base menor mais a base maior dividido por 2. Oi, Vitória, não entendi aí. Assim, eu estou explicando no livro. Perdão, Vitória, não entendi. A Vitória tá mandando um câmbio. Não Tá entendi. ruim, Vitória. Vitória. Manda uma mensagem que eu vou ler lá no chat, que eu não entendi o que você falou. Tá ok? Então, pessoal, aí terminando aqui, aí vem os exercícios, tá? De tudo que eu falei aí com vocês. Pessoal que não concluiu os exercícios, peça 108. E agora vamos pular falando um pouco sobre grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? Parece que vocês agora vão para a página 189, falando um pouco sobre grandezas proporcionais e não proporcionais. Eu acho que o meu livro aqui deu ruim. Travou. Acho que eu vou desligar uma gravação. Eu acho que só essa de gravação tá bom. Então, pessoal, vou desligar.